Olá, eu sou Júlia Vilchen, seja muito bem-vindo de volta ao Guia Definitivo do Imposto de Renda. Nessa aula, a gente vai mostrar aqui como declarar ETFs de ações na prática, né? Bom, o que você precisa informar na declaração de imposto de renda no que diz respeito a ETFs de ações, né? ETFs aí de renda variável. Você precisa informar a posse das cotas de cada ETF, com saldo superior a R$ 140 em 31 de dezembro do ano passado. Isso vai aparecer na ficha de bens e direitos. A compra e venda, de cotas de ETFs, o que vai acabar aparecendo também indiretamente na ficha de bens e direitos. E, finalmente, os ganhos e prejuízos obtidos com a compra e venda de cotas. E isso vai aparecer lá na aba de renda variável. É lá que você vai informar esses lucros e prejuízos. Então vamos começar pela ficha de bens e direitos, né? Eu estou aqui na ficha de bens e direitos, eu vou abrir um novo item e vou escolher o código para ETF, né? ETF é um fundo, então eu escolho o grupo 7, fundos, e o código de ETF ele é meio esquisito aqui, é o código 9, de mais fundos de índice de mercado, ETFs. De mais fundos, porque o código 8 já é para os ETFs de renda fixa, né, que a gente fala em outra aula. Então, o 9 é os outros fundos, né, que esse ETFs de ações se enquadram aqui nessa classificação. Aí você vai escolher, né, se essas cotas de ETF pertencem ao titular da declaração ou a um dos dependentes, e aí, no caso de pertencerem a um dos dependentes, você precisa já ter incluído eles lá na sua ficha de dependentes. Você vai marcar aqui e escolher o nome do dependente que, quando tiver sido cadastrado, vai aparecer aqui. Se não, você escolhe simplesmente que pertencem ao titular. A localização aqui, se a gente está falando de ETFs, né, negociados aqui no Brasil, ETFs brasileiros, a gente vai escolher Brasil, né? E o CNPJ, a gente informa lá o CNPJ que aparece no seu informe de rendimentos como sendo o CNPJ da fonte pagadora, né? No campo de discriminação, você vai colocar o nome, né, do ETF, o código, a quantidade de cotas que você detém daquele ETF. Você vai colocar o CNPJ do ETF, o CNPJ da administradora, o nome da administradora desse fundo, né? O ETF é um fundo, então ele tem administradora, ele tem CNPJ próprio, etc. Pode colocar também a identificação da sua conta, por meio da qual você investe, né? Agência e conta, se é uma conta conjunta, qual é o nome e o CPF do cotitular, enfim, todas essas informações aí típicas que você coloca quando informa aí um investimento na sua ficha de bens e direitos. E nos campos de situação, né, situação em 31 de dezembro de cada ano, você vai colocar o valor, né, que você tem investido naquele ETF, o valor que você tem em cotas, né, sempre pelo seu custo médio de aquisição. Aqui entra a mesma regra válida para ações, para fundos imobiliários, e acaba sendo uma regra geral para todos os bens, né? Você não atualiza esse valor pelo valor de mercado, né? O valor das cotas varia ali na bolsa, mas você não faz essa atualização por valor de mercado, você sempre declara pelo custo de aquisição. E no caso de cotas de ETF, né, que você pode ter comprado cotas de um mesmo ETF em datas distintas, né? Ou comprado aos poucos, depois vendido aos poucos e sempre a preços diferentes, você vai sempre declarar pelo custo médio de aquisição. Então, você precisa manter o controle aí do seu preço médio, né? Do seu custo médio de aquisição. A gente tem lá naquele guia em texto que você tem acesso como calcular custo médio de aquisição de ações. A mesma regra vale para cotas de ETFs, então para quem ainda tem dificuldade em relação a isso, basta dar uma olhada, né, naquele material que eu acho que vai ficar bastante claro. Então você declara sempre pelo custo médio de aquisição. E aí é aquela história de sempre quando a gente trata de bens, de investimentos aí na sua ficha de bens e direitos. Se você não tinha cotas daquele ETF antes do ano passado e você comprou no ano passado, o primeiro campo de situação vai ficar 0, o segundo campo vai vir com o valor, com o custo médio de aquisição das cotas.
Se você já tinha essas cotas no seu patrimônio e vendeu todas no ano passado, então o primeiro campo vai vir com o custo médio de aquisição e o segundo campo vai vir zerado. Se você comprou e vendeu todas as cotas de um mesmo ETF no ano passado, zero nos dois campos. E se você comprou e depois vendeu só uma parte, pelo custo médio de aquisição, você vai declarar aí a quantidade de cotas remanescente, que é o que vai vir aí no campo de situação em 31 de dezembro do ano passado, né? A quantidade de cotas remanescentes multiplicada aí pelo custo médio. Lembrando, né, que você precisa abrir na sua ficha de bens e direitos um item para cada ETF, para cada um dos fundos que você tinha no seu patrimônio no ano passado, que você transacionou aí no ano passado. Agora vamos falar aí sobre os ganhos líquidos, né, ou os prejuízos com a venda das cotas de ETF, né? Aí, novamente, seguindo aí um princípio, o mesmo princípio aí das negociações de ações, né? Inclusive, são declarados no mesmo campo. A diferença é que no caso de negociação com ETFs, a gente não tem aquela isenção para vendas inferiores a R$20 mil no mês. Não existe venda isenta, né, de ETFs. Então, qualquer ganho, qualquer lucro que você obtiver com ETFs, você vai precisar pagar o imposto de renda ali, 15% sobre operações comuns, né, ganhos com operações comuns, 20% quando forem operações day trade, lembrando que prejuízos com operações comuns podem ser abatidos de ganhos líquidos com operações comuns e prejuízos com day trade podem ser abatidos com ganhos líquidos com day trade, também no caso de cotas de ETF. Inclusive, você pode fazer isso, ações com ETFs, ETFs com ações, desde que respeitado operações comuns com comuns e day trade com day trade, né? E, inclusive, a forma de declarar é a mesma forma de declarar ganhos líquidos tributados com ações e prejuízos com ações, né? Vou assumir aqui que no ano passado, se você fez operações no ano passado, você já manteve o seu controle de ganhos e prejuízos no mês a mês, já fez as devidas compensações de ganhos e prejuízos, já calculou o IR devido a cada mês e pagou, né? Pagou lá o seu DARF, já vou assumir que você fez tudo direitinho e agora você vai só prestar contas ao leão. Então vamos lá, de volta lá para o programa que eu vou mostrar onde que você declara os ganhos líquidos e prejuízos com a compra e venda de cotas de ETFs. Então, vindo aqui para o programa, né, a gente vai rolar aqui o menu lateral até onde está a aba Renda Variável, escolher aqui a ficha Operações Comuns Day Trade, e aqui a gente vai, assim como ocorre, né, no caso de ações, vai informar mês a mês os ganhos e prejuízos com a compra e venda de cotas de ETFs. Enfim, se você tiver também transacionado ações, vai tudo entrar ali no mesmo bolo, né, de ganhos e prejuízos. Você vai usar aqui esse campo do mercado à vista, aqui o de ações, né? Quando a gente está falando de ETFs de ações, você vai usar essa linha mercado à vista ações. E aí, quando forem operações comuns, você vai informar na coluna operações comuns. Quando for day trade, você informa no day trade, sem sinal, que aí ele entende que é um sinal positivo, quando forem ganhos líquidos naquele mês, e com sinal negativo, sinal de menos na frente, quando forem prejuízos. E, novamente, a gente vai lá para baixo, ele vai calcular aqui, quando tiver lucro, ele vai calcular qual foi o imposto devido, né? Você deve informar também aqui o imposto de renda retido na fonte, né? O dedo duro. Então, se você teve dedo duro naquele mês, com day trade você informa aqui, com operações comuns você informa nesse campo mais abaixo, e no final você vai informar o imposto pago quando você tiver tido ganhos, né? Então, você já pagou o imposto no ano passado, você só vai informar aqui para mostrar para a Receita que bate com o valor que ela já calculou aqui no próprio programa. Você vai fazer isso no mês a mês, né? Se forem ganhos e prejuízos do titular, você vai escolher a aba titular. Se forem dos dependentes, você vai escolher a aba dependente e você vai inserir aqui em novo, você vai escolher o nome do dependente, vai aparecer uma ficha como essa aqui do titular.
você vai fazer isso no mês a mês, sempre para ganhos e prejuízos. Se você teve prejuízos com a venda de cotas de ETF que vinham já do ano anterior, você vai informá-los no mês de janeiro, você vai deslizar lá para a parte de resultados, né? E aqui você vai ver que resultado negativo até o mês anterior, no caso do mês de janeiro, é um campo editável. Então, você vai informar aqui, se for em operações comuns, né? Se você teve prejuízo em operações comuns, você vai informar com sinal de menos aqui, e se for em day trade, vai entrar nessa coluna do day trade. Mesma coisa que ações, dedos duros não compensados, né? Se você teve desconto aí de imposto de renda na fonte e não conseguiu, por conta de prejuízos, não conseguiu compensá-los todos no ano passado, então você vem aqui na ficha Imposto Pago Retido, no terceiro item, você informa que apenas o valor de dedo duro descontado, mas não compensado. Enfim, para ETFs de ações é isso. Você basicamente declara da mesma forma que se declaram ações e os ETFs de renda fixa, na aula sobre ETFs de renda fixa, a gente mostra lá que é bem diferente a forma de declaração. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!